Olá! Começa agora o programa Administrando na Web. Aqui você fica por dentro das principais notícias do mundo da administração e muito mais. No programa de hoje nós vamos falar sobre o atual momento político e eleitoral que o Brasil está passando. E para isso hoje eu converso com o secretário de Formação do PT, Bernardo Cotrim. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem. Seja muito bem-vindo aqui ao Administrando. Obrigado, agradeço o convite. Nos dois últimos meses, a gente pode ter visto diversas manifestações e protestos populares acontecendo nas ruas, tanto do Rio de Janeiro quanto no Brasil. Inicialmente começou com um protesto sobre o aumento das passagens de ônibus e depois cresceu de uma forma absurda, né? Eu queria saber a sua opinião. Por que as pessoas foram para a rua? Eu acho que é um conjunto de fatores que desencadeiam esse processo. Assim, se a gente pegar o Brasil nos últimos 10 anos, passou por um processo de transformações muito profundas. Você tem um número muito expressivo de pessoas incluídas no mercado formal de trabalho, de pessoas que saíram da miséria. Então você tem necessariamente um novo patamar de demanda social, né, na população. Isso é engraçado, porque parte da pauta das manifestações ela é um resultado de um certo sucesso das políticas do governo federal na última década. Né? Assim, a partir do momento que as pessoas estão inseridas no mercado de trabalho, tem aumento da renda, aumento do poder de compra do seu salário, passa a ter novas demandas, né? Passa a querer acessar a cidade, passa a querer acessar os equipamentos culturais, passa a ter uma demanda maior de serviços públicos. Né? A questão do emprego, por exemplo, ela ganha uma outra dimensão. Não é mais algum emprego, mas agora melhores empregos. Ela passa a exigir mais, né? Exato. Isso é positivo, porque isso coloca para a gente, isso coloca uma possibilidade concreta de dar uma chacoalhada no cenário para construir avanços ainda maiores no sentido de democratizar as cidades, democratizar o acesso aos serviços públicos, melhorar a qualidade dos serviços públicos. Realmente. E qual que é a importância desses movimentos para a história do país? Eu acho que tem importância de retomada de um processo de disputa política no espaço mais democrático do mundo, que é a rua. Né? Pega isso num cenário onde você tem um esgotamento do modelo de desenvolvimento, né, combinado com um processo, principalmente nas grandes cidades, nas capitais. No caso do Rio de Janeiro, isso é muito explícito. Né, que a agenda dos mega-eventos ela não gerou um legado democrático para a população. Né, ela é acompanhada de um processo, enfim, de muito investimento privado, mas com um corte muito claro, né, de quem são os beneficiados disso, né, uma agenda de lucro da iniciativa privada sem nenhuma reversão disso para o benefício da maioria da população. Isso cria um questionamento muito grande. A Copa das Confederações, a média de preço dos ingressos era Absurdo. Sei lá, 300, 400 reais. Então você tem uma Copa que vai acontecer no país e a população da cidade não tem a menor condição de ter acesso ao evento. Só que essas manifestações espontâneas, elas deixaram claro que elas não querem presença de partidos políticos, movimentos sociais. Por que você acha que isso aconteceu? Eu acho que tem várias coisas aí misturadas. Assim. Primeiro, tem uma rejeição a uma certa forma tradicional de fazer política. É um conjunto de problemas que são do sistema político eleitoral brasileiro. E você acha que as centrais sindicais e os sindicatos também entraram nesse mesmo bolo que os partidos políticos, nessa mesma rejeição? É porque eu acho que a rejeição é menor do que o alarde que foi feito. Assim, tem uma rejeição no sentido diagnóstico de um certo engessamento das pautas, de uma falta de capacidade de compreender o que é o Brasil hoje. Né? Minha opinião particular, o movimento sindical tem uma enorme
dificuldade de dialogar com a nova configuração, enfim, do mundo do trabalho no Brasil. No Rio de Janeiro, as manifestações elas são focadas principalmente para o governador, Sérgio Cabral, e o prefeito, o Eduardo Paes, envolvendo excessivos gastos públicos com reforma do Maracanã e obras para a Copa. Como o PT do Rio enxerga essa situação? Quando você junta assim, o Estado e a cidade, no caso da capital, que vai receber 2 mega-eventos em sequência. Ou seja, é a cidade que mais vai receber investimento. E isso não tem nenhuma perspectiva de melhoria concreta das condições de vida do povo. Quem mora na Zona Oeste continua pegando 3 horas de ônibus lotado para trabalhar. Quem usa metrô, barca, trem, continua sofrendo, penando no transporte público. No meio do processo da Copa das Confederações, você tem remoção para obras da Olimpíada. Combinado com a falta de capacidade do governo de abrir diálogos, dar resposta, e com um conjunto de anedotas políticas colecionadas pelo governador, enfim, do guardanapo na cabeça dos seus colaboradores até o cachorrinho que viaja de helicóptero, você tem um o foco realmente caldo é de esse. cultura que, no mínimo, a turma tem, digamos, farto material para bater. A CUT tem uma opinião muito dura contra o governo Cabral. A confusão da CUT, na minha opinião, é outra. A confusão da CUT é como é que uma central sindical que se organizou durante 30 anos, lidando com um certo tipo de base social organizada, dialoga com as reconfigurações do trabalho e da produção no Brasil. Pois é, passaram-se 2 meses dessas manifestações. Você não acha que o governo está demorando um pouco para tomar uma atitude? Eu acho que o governo foi rápido. A Dilma fez um pronunciamento no meio da ebulição toda e apontando uma agenda. Agora, tem uma manobra explícita de uma maioria do Congresso para brecar a agenda que ela propôs. Mas será que esse pronunciamento conseguiu satisfazer os pedidos das pessoas? Eu espero que não, mas eu acho que, em parte, ele atende a uma parcela das reivindicações. Não é nada desprezível o royalties do pré-sal e para a educação. Não é nada desprezível propor uma agenda de participação popular e de reforma política. Tem muita coisa que não entrou na pauta, por exemplo. Eu acho que é o maior pecado, né, dos 2 governos Lula e do governo da Dilma é não mexer absolutamente uma vírgula no debate de democratização das comunicações, que é uma pauta da rua. A Globo é hostilizada em todos os atos. Isso é um processo interessante de politização também das pessoas. Começam a identificar que, na prática, não existe liberdade de imprensa no Brasil. Porque o que existe é liberdade de empresa. Porque nenhuma empresa de comunicação noticia coisas que são contra os seus interesses econômicos. Eu acho que, apesar deste problema, que não é pequeno, acho que o governo agiu rápido. Agora tem um problema concreto, o Congresso vai trancar. O Congresso vai trancar porque esses deputados são eleitos com este processo, com esse sistema político eleitoral. Mexer, fazer reforma política, é mexer na possibilidade de sucesso das suas próprias campanhas. Então, eu acho que o ideal mesmo seria uma Constituinte exclusiva, uma eleição de deputados especificamente para aprovar a reforma política.
Para a gente terminar agora, eu queria que você me respondesse o que muda no cenário político atual do país depois de todos esses protestos, todos esses movimentos, toda essa movimentação. O que vai mudar agora? O que muda? Eu acho que o que tem de mais importante assim, de mudança é a retomada do espaço público como espaço de debate político. Assim, dá para afirmar que há 20 anos a gente não via tanta gente na rua. Então você tem uma nova geração experimentando formas novas, enfim, de se relacionar, de viver a vida em sociedade, enfim, de identificar seus direitos, de organizar a luta por eles. Acho que não dá para romantizar a multidão, de que isso é necessariamente um processo transformador para algo superior, no estágio distinto de organização da sociedade, mas acho que é um processo interessante de aprendizado, de luta política, de debate público. Assim, tem uma coisa positiva nisso. As manifestações popularizaram o debate político. De certa maneira, a política voltou a fazer parte assim, do papo na fila do banco, da conversa de botequim, do almoço de domingo. O que é muito bom, né? O que é bom. E deram uma chacoalhada nas organizações tradicionais. É verdade. Esperamos que esses movimentos consigam fazer alguma coisa daqui por diante. Muito obrigada, Bernardo. Foi muito bom ter você aqui no programa hoje. Eu que agradeço o convite. Queria que você deixasse agora um recado para os nossos espectadores, uma palavrinha para eles. De palavra final, acho que fica um pouco essa história de compreender esse processo como abertura de um período de possibilidades, né? E de possibilidades de mudanças para melhor da sociedade brasileira, enfim, sem cair na pasmaceira, enfim, de criminalizar a política, de criminalizar sindicatos, de criminalizar partido, mas entendendo isso como possibilidade de radicalização, enfim, de processos democráticos com o objetivo de impulsionar uma nova agenda de transformações para o Brasil. Acho que é um pouco isso. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a você. E nos vemos no próximo Administrando na Web. Até lá!